Fala pessoal, vamos falar aqui sobre tudo que está acontecendo no mercado, tanto aqui no Brasil, corte de juros, bolsa caindo, derretendo, tanto em criptomoedas, subiu muito recentemente por causa de algumas atividades e já caiu no final de semana, e também a crise global, a guerra, o que está acontecendo? Já aviso vocês, essa guerra, caso dure mais do que essa é a semana limite para essa guerra. Mais do que essa semana, eu sinto que o negócio vai durar ainda mais. Essa é a semana que estamos entrando agora para finalizar essa guerra. Os dois pontos, nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, mas antes, curta aqui esse vídeo, comente a sua opinião, compartilhe esse vídeo com seus amigos. O destaque dessa semana foi que tudo caiu no mercado, ouro teve uma queda absurda, Ibovespa caiu, a gente achava que ia chegar em 200 mil pontos, Ibovespa caiu, mas calma, porque isso aqui é uma oportunidade de investimento. A gente sempre acha que é um problema. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação nem de compra, nem de venda. Mas antes de eu começar aqui, me diga aqui nos comentários a sua opinião. Vamos entrar em uma crise global? Vamos entrar em um recesso gigantesco dentro da Bolsa de Valores e no mercado global, tanto a China, Estados Unidos, criptomoedas, o mundo vai parar? Deixa aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. Fazendo um giro no mercado, na Bolsa, Ibovespa caiu para 176 mil pontos. Estávamos algumas semanas atrás falando de uma possível chegada a 200 mil pontos, ações estourando, chegamos a ter ações valorizando mais de 80%, 90%. Agora, nos últimos 12 meses, fundos imobiliários estourando, pagando dividendos a rodo e agora caindo normalmente. Isso é totalmente normal, uma correção às vezes do mercado. O dólar subiu, a única coisa que subiu no mercado foi o dólar, então o Ibovespa 176 mil pontos caiu, o dólar subiu para hoje R$ 5,30, inflação também, e principalmente a queda da segurança do mundo inteiro, ouro e prata. Um caiu 7% e o outro caiu 8%. Mas por que o ouro e a prata caem tanto, mesmo em um momento de crise, que normalmente eles acabam subindo? Isso acontece também pelo medo das pessoas, então o medo das pessoas é tão grande que elas estão vendendo até o ouro e a prata e guardando esse dinheiro para si, para caso aconteça alguma crise global, eles peguem e se sustentem ou aproveitem quedas e comprem mais, como aconteceu na pandemia e outras oportunidades. No cenário internacional, o preço do barril do Brent passa de 110 a 120 dólares, então isso é extremamente alto, justamente por causa do fechamento do Estreito de Hormuz. Está acontecendo uma crise imobiliária, principalmente nos Estados Unidos. Não sei se aí na sua cidade os corretores de imóveis estão reclamando muito, na minha estão reclamando bastante, mas a minha não é uma cidade muito grande, a gente precisa ver em cidades maiores, assim, capitais, para entender como é que está essa compra e venda, mas nos Estados Unidos e na China, houve uma queda de 21%, 17% das vendas do setor imobiliário, isso por causa da alta dos juros, ou seja, os juros muito altos, fica muito caro financiar, ninguém quer comprar casa, vão acabar esperando os juros começar a cair para comprar as casas, e ao mesmo tempo o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, está segurando o preço dos juros lá em cima e disse que não tem uma previsão tão cedo de começar a baixar, ou seja, está acontecendo um medo nas pessoas que trabalham com o setor imobiliário nos Estados Unidos e também na China. E finalmente no nosso Brasilzão aconteceu o primeiro corte de juros, mas as pessoas estão chamando isso de corte de sauna, onde você está dentro de uma sauna, você está com 80 graus dentro dessa sauna e você corta para 75 graus, não muda absolutamente nada. Estava em 15%, fizeram um corte de 0,25 pontos percentuais, ou seja, 14,75%. É um corte inicial, acho que por muita pressão do governo, muita pressão da população, que o juros ficou muito alto, mas também o Banco Central ele está com medo dessa crise, está com medo de todo esse movimento e possivelmente a inflação suba nesse período. A inflação caiu nos últimos 12 meses, mas ele está com medo dessa inflação acabar subindo por causa desse movimento, o dólar subindo muito, então constantemente a inflação vai subir, mas ele já fez um primeiro corte, esperamos outros cortes ou, nesse momento, uma estabilidade do preço em 14, 14,5 para até essa crise, até essa guerra acabar. Aí eu imagino que vai haver um corte maior. Eu acredito que um juros justo no Brasil é de 10 ou 9%, já que a inflação está em 5%, eu acredito que seja um juros, uma taxa Selic bem justa. E nas criptomoedas nós tivemos uma alta muito boa durante semana passada, início dessa semana aqui do dia 20, e uma queda novamente após isso. O Ethereum bateu 2.350 dólares, uma alta gigantesca nos últimos 6 meses, por conta que a BlackRock, a maior instituição, o maior fundo de investimentos, criou um ETF novo. Caso você não saiba o que é ETF, jogue nos comentários que eu vou responder para você. Um ETF novo 100% focado em Ethereum e comprou 200 e tantos milhões de dólares em ETFs, quase 1 bi, na verdade, em Ethereum e colocou dentro desse ETF, ou seja, mostra que o preço do Ethereum para os grandes investidores em 2.000, 2.100 dólares é um ótimo preço
para você comprar não é uma recomendação de compra, você tome suas próprias decisões, ou caso você esteja dentro do nosso grupo do Orla Invest, nós estamos trocando algumas ideias por lá. E o Bitcoin também, por causa dessa alta, acabou subindo, bateu 73, 74 mil dólares e já voltou, estou na casa de 68 mil, e o Ethereum já voltou também, houve uma correção do preço, então teve uma euforia e pô, a crise da guerra se intensificou, não acabou ainda, essa semana a gente vai ver uma boa movimentação, tomara que acabe essa crise, as coisas voltem ou não voltem a subir. Eu tenho Ethereum dentro da minha carteira, bastante Ethereum, eu tenho Bitcoin dentro da minha carteira, eu tenho fundos imobiliários, então agora eu vou dizer para vocês a conclusão de tudo que aconteceu essa semana e o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, com o dinheiro dos nossos investidores para os próximos passos. A conclusão mais estratégica é calma, é uma famosa bundinha na parede. Vamos ter calma nesse momento. Por quê? Houveram diversas crises ao longo dos anos. Nós precisamos analisar o que aconteceu no passado, entender como é que está o cenário atual e para tentar prever o futuro. Obviamente que ninguém pode prever o futuro, só Deus, mas a gente tenta se proteger o máximo possível. Como que a gente se protege? Diversificando nosso patrimônio. Então, uma boa parte em fundos imobiliários, que é um setor bem importante, que paga dividendo. Então, pensa comigo, você tem um ativo que você comprou a R$80, R$100, e aí ele caiu para 80, uma queda de 20%, é brusca. Normalmente ele vai voltar a subir para os 90, devagarinho, pode ser que não seja agora, pode ser daqui uns 6 meses ele volte a subir, mas ao longo desse período ele vai te pagando dividendo, 0,8%, 1% ao mês, ou seja, ao mesmo tempo que o preço de 80 pode ir voltando ao 100, vai voltar ao 100 e passar ao 100, ainda mais com a queda dos juros, ao longo desse período você está recebendo dividendos, então calma. Não é para ficar desesperado, o investimento é para longo prazo, não é para agora. Se você investiu querendo uma rentabilidade agora, que o seu patrimônio cresça agora, você investiu errado. Você tem calma. Quando a gente investe, a gente sempre quer uma alta, a gente sempre busca uma alta. Eu também quero essa alta. Mas caso aconteça uma queda, é uma oportunidade de compra. Porque se você entrar no gráfico de diversos ativos dentro do mercado, são nesses momentos de crise que é a melhor forma de comprar, é a melhor oportunidade de comprar. Porque você nunca vai comprar um bom ativo por um preço muito baixo se não acontecer algo drástico. Só que nesses momentos as pessoas correm. E como diz o maior investidor do planeta, Warren Buffett, americano, compre aos sons de canhões e venda aos sons de violinos. Então, quando está no meio de uma guerra, compra. É oportunidade. Quando as pessoas estão com medo, você tem a oportunidade de fazer alguns aportes? Faça. As coisas estão bem, acabou a guerra, está tudo bem, a gente vê como é que estão os ativos, vende, faz um caixa, para quando houver outra crise, tu compra. Então esse é o melhor movimento. Então agora é muita calma, é cautela, vamos comprar mais criptomoedas, vamos aproveitar algumas quedas em fundos imobiliários e adquirir mais alguns fundos imobiliários. Ações também, o dólar subiu, mas ações nos Estados Unidos caíram drasticamente, ainda mais por causa da guerra, mas assim que as coisas melhorarem, tudo volta a subir, a euforia do mercado volta, principalmente o ouro e a prata, que caíram bastante. Mas caso esse vídeo tenha sido interessante para você, curta aqui, comente, mande para seus amiguinhos e a gente se fala na semana que vem.